Bem-vindo de volta e nesse vídeo nós vamos falar um pouco do porquê você está aqui nesse momento. Obviamente você sentiu a necessidade de estar se capacitando para a inteligência artificial e se você sentiu essa necessidade, acredito que seja porque já passou pela internet em alguma publicação ou em várias até sobre a inteligência artificial e a inteligência artificial no mundo jurídico. Inicialmente eu gostaria de chamar a atenção que eu chamo essa atenção em sala de aula, em palestras diversas, que é para o seguinte: a IA não é perfeita, não é infalível, não é completamente automatizada. Por que eu digo isso? Porque muitos cursos online você vai encontrar, eles trazem uma falsa promessa de que a inteligência artificial vai tornar seu trabalho perfeito de maneira automática, que basicamente você só precisa jogar lá um documento ou fazer um pedido simples e ela vai automaticamente desenvolver tudo sozinha e seu trabalho vai estar magnífico. Eu, no atual momento da arte, no atual estado da arte da inteligência artificial, não tenho medo de dizer que essa é uma promessa exagerada. Sim, a inteligência artificial é capaz de pegar o seu trabalho e aprimorar e muito, de modo que você some o seu melhor com o melhor da inteligência artificial e extraia daí algo que um dos dois sozinho dificilmente iria alcançar. Mas para se chegar a esse ponto, você precisa ter uma interação muito ativa com a inteligência artificial. Você precisa saber como alimentar ela, como pedir, como interagir com ela. Não é um simples comando e está tudo feito, são vários comandos às vezes. Quanto mais complexa e maior a atividade, maior vai ser a sua interação. Mas acredite, não é nada difícil de ser feito, é como conversar com um colega de trabalho, mas precisa desse trabalho, precisa dessa interação. Pode ser que no futuro a inteligência artificial esteja pronta para realizar tudo sozinha? Sim, na realidade as pesquisas caminham para que um dia, futuramente, isso alcance, mas ainda não é o momento presente. Então a inteligência artificial não é imbatível, não é infalível, ela comete erros, mas são erros pequenos, na verdade, que você tendo um pouquinho de atenção consegue identificar que ela errou e sanar aquele erro. Tá? Então, primeiramente, eu trago esse alerta logo no início do curso, para que nós possamos passar daqui para frente, até o final das aulas, que também virão aulas com o professor Danilo Scramin, todas as nossas aulas, minha e dele, possam ser guiadas por essa perspectiva, de que a inteligência artificial precisa que você trabalhe junto com ela, e eu chamo isso de sinergia, uma sinergia do usuário humano com a inteligência artificial para alcançar um trabalho realmente de alta qualidade. Mas então, afinal de contas, o que é uma inteligência artificial? Ou o que é um sistema de inteligência artificial? É um computador, efetivamente. Por enquanto, um computador tradicional até, muito embora ele seja muito poderoso, que esse sistema de inteligência artificial é programado, treinado e ensinado para se aproximar à forma de funcionamento do cérebro humano. Então ela tenta simular a nossa cognição, a nossa forma de trabalho, tentando realizar tarefas que seriam do ser humano, de uma maneira como o ser humano realizaria. Diferente de um sistema de computador muito simples, em que você já tem ele pré-programado e ele só sabe fazer aquilo que ele foi programado. A inteligência artificial consegue ir além. E decorrente dessa inteligência artificial que tenta simular o raciocínio e a cognição humana, nós temos um subgrupo, que é a inteligência artificial generativa. Veja, a inteligência artificial não generativa, ela te apresenta, por exemplo, uma análise, ela analisa um documento, ela filtra documentos, ela segmenta informações, ela agrupa de maneira inteligente, sim, muito além do que uma simples programação. Mas ela não cria nada. Enquanto a inteligência artificial generativa, como o próprio nome diz, ela gera, ela cria informações. Não podemos dizer que ela cria informações do zero, porque nem nós mesmos criamos informações do zero. Né? Tudo que existe na compreensão humana é transformado pelo que já foi compreendido anteriormente. Não é? Então ela também faz isso. Ela também pega uma carga de conhecimento do mundo e da área específica que ela está atuando, e com base nisso ela cria um documento. Ela cria um texto, ela pode criar uma imagem, ela pode criar uma voz simulando a sua própria voz, ela pode criar uma música até mesmo, até tem filmes antigos, tradicionais, como o Eu, Robô, que é um filme também que o Will Smith participa, ele é protagonista no filme.
O robô pergunta a ele, você seria capaz de escrever uma sinfonia? Porque o protagonista provoca a IA, dizendo, olha, robôs não podem fazer uma obra de arte, não podem escrever uma sinfonia, e o robô devolve, você é capaz de realizar uma sinfonia? Eu, pessoa humana, não sou. Por que que a IA vai ser? Mas hoje em dia a inteligência artificial sim consegue realizar, produzir músicas, tá? Claro, não tem aquela essência humana dentro dela, mas é uma música. Então a inteligência artificial gera, ela cria conteúdo. Diferente da inteligência artificial não generativa, a generativa cria. A generativa, ela cria conteúdo e a não generativa agrupa informações, te apresenta estatísticas, mas nada criado. Dentro da inteligência artificial generativa, nós temos então, como já deu para entender, inteligência artificial generativa de imagem, de som e, para nós aqui, que vai ser o mais importante, a inteligência artificial generativa de texto. Aqui vem o grande boom recente da tecnologia da inteligência artificial, que é o ChatGPT. É o que nós vamos apresentar em alguns momentos espalhados aqui no card desse curso. Já adianto que esse curso ele não vai ser muito para apresentar como abrir a ferramenta e executar. Nós vamos falar um pouco sobre isso sim, mas é mais a parte teórica de fundamentos e de conceitos para você. Tá? Então, a inteligência artificial generativa de texto é um sistema computacional inteligente que simula a cognição humana capaz de gerar textos, produzir textos do zero. Do zero dentro daquele limite que nós colocamos e definimos anteriormente. Então, essa é a inteligência artificial generativa de texto. Mas ainda dentro da IA generativa de texto, nós temos outras segmentações que são, na realidade, mais voltadas para a capacidade, a força que ela tem, vamos colocar assim. Nós temos, então, a IA fraca, forte e a super IA. Vamos falar sobre esses três conceitos voltados para a generativa de texto, mas quanto mais forte ela for, principalmente falando da super IA, mais ela extrapola a capacidade, podendo ir além de simplesmente fazer texto. Tá? A IA fraca é o atual estado, é onde nós já estamos. E olha que nós já nos surpreendemos com o que o ChatGPT pode fazer e ele ainda é chamado de inteligência artificial fraca. Por quê? O ChatGPT é voltado para a produção de texto, generativa de texto, e tenta simular a compreensão humana, a cognição humana. Ele ainda tenta, ele não chega lá. O próprio Sam Altman, que é o proprietário da empresa OpenAI, que criou o GPT, ele é o pai do ChatGPT. Nós estamos no ChatGPT 4 e 4o, estamos nessa geração. Ele falou que a atual versão ainda comete erros, ela é muito boa, é excepcional em muitas coisas, mas ainda comete erros básicos que um aluno de ensino médio não cometeria. Então, digamos que a nossa IA atualmente está no ensino médio, é a IA fraca. Já a IA forte, ela ainda continua no sentido de produzir texto, já que a gente está restringindo nossa análise para a inteligência artificial generativa de texto, mas aí sim, a IA forte alcança a forma de compreensão do ser humano. Estatísticas dizem que nós estamos há 5 a 10 anos dessa inteligência artificial. Particularmente, eu chutaria aí que nós estamos, na verdade, há 2 anos, tá? Mas deixemos isso para a futurologia. Então, a inteligência artificial generativa de texto, IA forte, é capaz de fazer as coisas de uma maneira como o ser humano faria. Não vai mais apenas tentar alcançar a cognição humana, ela alcança a cognição humana. Isso já seria incrível, por si só. Mas nós ainda não alcançamos ela. Imagine então a super IA, essa é que nós não alcançamos mesmo. Essa é uma ficção científica muito futura. Acredito sim que um dia vai chegar, tenho certeza que um dia vai chegar, mas aí já não temos ideia de quando. Porque a super IA, já que a IA forte alcança a cognição humana, a super IA extrapola a cognição humana. Ela tem desempenho além do que nós, seres humanos, temos, quer dizer, ela terá desempenho, né, já que ainda não existe, além do que nós, seres humanos, temos, e em todas as áreas. Então, nós estamos falando de uma IA futura e hipotética, muito embora que a ciência esteja mirando nela, que é capaz de gerar texto, imagem, som, tudo, a mesma inteligência artificial não será mais segmentada. Essa IA é para texto, essa IA é generativa de áudio, essa IA é generativa de imagem. A super IA vai fazer tudo e com a qualidade maior que o ser humano. É de assustar? Muita gente se assusta. Na realidade, o medo da inteligência artificial é o que afasta os usuários dela. É o que faz com que as pessoas nem sequer abram um sistema de inteligência artificial como o ChatGPT para experimentar, para ver o que ele pode fazer. Mas não há bicho de 7 cabeças.
tá? Vamos tratar com o que nós temos hoje, que é a inteligência artificial fraca, e com o que nós estamos à beira, que é a inteligência artificial forte. Temos textos, inclusive posso compartilhar um texto de opinião sobre essa substituição do ser humano pela máquina, para tentar entender que, na realidade, o ser humano tem o receio da substituição há muito tempo, antes da digitalização do mundo. Sempre houve esse receio da substituição. O bode expiatório agora, da vez, é a inteligência artificial, mas ele sempre esteve lá. Tá? Eu vou colocar esse texto para análise para vocês. Caso queiram, deem uma olhada, que é bastante interessante. Então, essa é a inteligência artificial que nós, recapitulando, temos a inteligência artificial generativa, inteligência artificial generativa de texto, imagem, voz e tantas outras. Nós temos a IA fraca, que é onde nós estamos atualmente com o ChatGPT-4, que já é muito bom, na minha opinião, mas como o próprio dono da OpenAI diz, de fato ela tem falhas. Inteligência artificial forte, que é o que nós estamos imediatamente em busca, e a superinteligência artificial, que é algo bem futurístico, bem futuro, não tem com o que nós nos preocupemos agora. Claro, vai haver uma aula dentro da nossa estrutura curricular, que será uma das últimas, em que nós vamos falar, além da parte regulamentar, né, regulatória da inteligência artificial, também vamos falar da parte ética, dos receios, das precauções éticas. E aí nós retomaremos, então, essa parte da inteligência artificial forte e da superinteligência artificial, que se propõe a igualar e superar a capacidade humana. É inevitável que haja uma discussão ética sobre isso. Mas futuramente nós vamos falar sobre isso. Até o próximo vídeo.